Nós vamos agora falar do caso Master, com informações sobre novos depoimentos e também desdobramentos que citam um atual e um ex-integrante do STF. Ricardo Lewandowski, ex-ministro do Supremo e ex-ministro da Justiça, prestou serviços de consultoria jurídica ao Banco Master. A atuação, segundo ele, ocorreu no retorno às atividades de advocacia após se aposentar do Supremo Tribunal Federal em abril de 2023. E o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, negou ter se reunido na casa do banqueiro Daniel Worcaro com o então presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, em um fim de semana no primeiro semestre do ano passado. Ao vivo de Brasília, o repórter José Matheus Santos tem todas as atualizações e posicionamentos. Boa noite, José Matheus. Boa noite, Marina, Celso e a todos que nos acompanham aqui no Jornal do SBT News. Em um comunicado divulgado na tarde de hoje por meio da Assessoria de Comunicação do Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes negou que tenha participado e se reunido na residência oficial, na residência do ex-banqueiro Daniel Worcaro aqui em Brasília. Nessa nota, o ministro, divulgada pelo STF, o ministro Alexandre de Moraes disse que a matéria do portal Metrópole sobre uma suposta reunião do Portal Metrópole, sobre uma suposta reunião do ministro Alexandre de Moraes, acompanhado por um assessor com o então presidente do Banco de Brasília, Paulo Henrique Costa, em um fim de semana do primeiro semestre de 2025 na casa do banqueiro Daniel Worcaro, é falsa e mentirosa. O comunicado diz também que essa reunião não ocorreu e que faz parte de ataques desqualificados, essa publicação dessa informação faz parte de ataques desqualificados ao Supremo Tribunal Federal, nessa nota que foi divulgada pelo STF. Essa nota foi uma reação a uma publicação, a uma informação do site Metrópolis, de que o ministro Alexandre de Moraes realizou encontros na residência de Daniel Worcaro, numa mansão que ele tem aqui no Lago Sul, em Brasília. De acordo com esse encontro, foi no local que o ministro Alexandre de Moraes se reuniu com o presidente do Banco de Brasília. Esse comunicado, portanto, do Supremo Tribunal Federal desmente, refuta, essa publicação do site Metrópolis sobre esse encontro que, segundo a reportagem, aconteceu aqui em Brasília no primeiro semestre de 2025. Hoje houve o adiamento de outros 3 depoimentos relacionados a essa investigação do Banco Master aqui no Supremo Tribunal Federal. Ao todo, a previsão era de 4 depoimentos ontem e 4 depoimentos hoje, ou seja, 8 depoimentos a previsão inicial. Entretanto, desses 8 depoimentos, 2 de ontem foram adiados e hoje 3 adiamentos, totalizando 5 adiamentos. As defesas desses 5 depoentes alegaram que é preciso mais tempo para ter acesso aos autos processuais e pediram mais tempo para que houvesse a oitiva, o que foi concedido pela Polícia Federal. Esses depoimentos conduzidos pela delegada Janaína Palazzo, que é a titular do caso dessa apuração na Polícia Federal. Esses depoimentos um depoimento aconteceu hoje, foi o de Luiz Antônio Bull. Segundo o advogado dele, Augusto de Arruda Botelho, ele respondeu a todas as indagações, tanto do Ministério Público Federal, quanto do juiz instrutor do gabinete do ministro Dias Toffoli, quanto da própria Polícia Federal. Os outros 3 depoimentos de hoje que foram adiados são os de Robério César Bonfim Mangueira, que ocupava o cargo de superintendente de operações financeiras do BRB, Ângelo Antônio Ribeiro da Silva, sócio do Banco Master, Augusto Ferreira Lima, ex-sócio do Master. Esses 3, portanto, tiveram os depoimentos adiados. Lembrando que ontem, como falamos aqui, 2 depoimentos aconteceram e outros 2 foram adiados. Uma outra questão que surgiu de ontem para hoje, também por meio de uma publicação do site Metrópolis, foi a informação de que o ex-ministro da Justiça e ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, prestou serviços de consultoria ao Banco Master. O próprio ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, ministro aposentado do STF, ele que ficou no Supremo entre 2006 e 2023 e depois, em 2024, foi para o governo Lula, sucedendo Flávio Dino. De janeiro de 2024 até agora, janeiro de 2026, ele esteve no Ministério da Justiça, e a informação do Metrópolis é que, enquanto Lewandowski estava
no Ministério da Justiça, o escritório que é da esposa dele, Yara de Abreu Lewandowski, de um dos filhos do ministro, do filho do ministro Henrique Lewandowski, esse escritório prestou serviços, continuou prestando serviços de consultoria ao Banco Master. Ricardo Lewandowski afirmou por meio de nota que prestou esses serviços. O ex-ministro da Justiça disse que depois de deixar o Supremo Tribunal Federal em abril de 2023, retornou às atividades de advocacia e que, além de vários outros clientes, prestou serviços de consultoria ao Banco Master. De acordo com a reportagem, o líder do governo no Senado Federal, Jacques Wagner, do PT da Bahia, foi quem recomendou ao Banco Master os serviços de consultoria de Ricardo Lewandowski. O próprio senador Wagner reconheceu que foi ele que fez a recomendação e disse que essa solicitação, essa recomendação foi aceita em relação a esses serviços de consultoria do ministro Ricardo Lewandowski, aposentado do Supremo Tribunal Federal. Por fim, a repercussão desse caso, como a gente sabe, também acontece no Congresso Nacional. Hoje, em entrevista ao SBT News, o senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, ele que é relator da Comissão Parlamentar de Inquérito do Crime Organizado no Senado Federal, afirmou que a comissão pretende incluir essa investigação do Banco Master no escopo de sua investigação. Lembrando que as suspeitas da Polícia Federal são de cerca de 12 bilhões de reais de fraudes financeiras do Master. E a investigação também apura, Celso Marina e telespectadores, a tentativa de compra do Master pelo BRB, que é o Banco de Brasília. Esse negócio chegou a ser acordado em setembro, mas foi barrado pelo Banco Central, que 2 meses depois decretou a liquidação do Banco Master, o banco de Daniel Vorcaro, por entender que a instituição não tinha mais condições operacionais de continuar em funcionamento. E essa liquidação aconteceu no mesmo dia em que foi deflagrada a primeira fase da Operação Compliance Zero. Volto com vocês, Celso e Marina, no comando do Jornal do SBT News. Obrigada, José Matheus, pelas suas informações.